Uma luz poderosa de 220 watts de potência com uma tecnologia RGB e com todo o poder na palma da sua mão. Essa é a Colbor CL220R, o novo modelo da Colbor de 220 watts de potência em parceria com a Greica aqui no Brasil. Eu vou te apresentar esse modelo de iluminação hoje. Essa é uma iluminação de 220 watts de potência, então ela já é uma linha profissional para você elevar ainda mais o nível da sua produção de vídeo. E com essa luz, ela tem diversas coisas que a gente vai conversar hoje. Eu vou te apresentar os pontos positivos e o ponto negativo que eu encontrei para você se atentar nessa luz, para que você possa ver esse equipamento e se ele vai fazer sentido para você, para a sua produção hoje em dia. Como eu falei, essa é a nova 220R da Colbor, ela leva esse nome justamente por ela ser da linha RGB. Então, além do CCT de 2700 Kelvin até 6500, já falando para você o poder que ela tem ali na temperatura, ela também vai te entregar uma qualidade em RGB. Vale ressaltar que ela é 220 watts de potência na parte branca e na parte RGB. Deixando mais simples para você entender, ela vai te entregar um RGB de até 100 watts de potência. E ter uma luz potente como essa permite a gente ter um cenário como esse, onde eu estou gravando de costas para a luz natural e mesmo assim a gente ainda tem informação lá de fora, porque aqui eu estou com ela em 100% de potência. Além disso, a gente tem uma perda aqui de luz, porque eu estou utilizando um balão chinês e não uma softbox que direciona mais ainda a luz. Essa parte não é o tema de vídeo, isso daí eu deixo lá para o IPC, que é o meu curso de iluminação para criadores de vídeo. Mas aí voltando para a Colbor CL220R, o corpo dela é um corpo todo feito em metal, aquele corpo que leva mais qualidade, como é o padrão da Colbor. Eu tenho uma outra iluminação da Colbor aqui também que eu já utilizo há muito tempo, que é a CL60M, que tem um acabamento também impecável e segue a mesma linha desse daqui, só que esse aqui ainda é high, ainda é mais ainda por ser essa linha mais profissional, com mais potência ainda. Então todo o corpo dele é em metal. A única parte de plástico que tem no corpo dele ali é na partezinha para você mexer a alavanquinha para você colocar a sua luz na posição que você quiser. De resto, tudo feito em metal com um cooler com saída para cima e para baixo para evitar superaquecimento. E a gente já vai falar sobre isso. Será que isso faz ele ser barulhento, mesmo em 100% de potência? Calma lá que eu já te explico isso. E o corpo dele também é algo muito interessante porque você tem total controle sobre todas as funções desse LED diretamente no corpo dele. Na parte de trás a gente tem uma tela simples, diga-se de passagem, não é uma tela super sofisticada, mas ela entrega o que ela promete. Você consegue ver todas as suas informações necessárias. Não tem nenhum tipo de frufru a mais ali que vai te confundir. Então, além disso, a gente tem também alguns botões. A gente tem as duas rodinhas que são dimerizáveis para você mexer de uma função para outra, para passar ali de cima para baixo, ou até mesmo com a rodinha da direita você consegue mexer na função que você tá. Você consegue mexer na dimerização de potência de luz de 1 em 1% e no Kelvin você vai mexer de 100 em 100. Então, 2.700, 2.800, 2.900 e você já entendeu como funciona. Além disso, a gente tem os botões ali para a gente colocar no menu, para a gente colocar nos efeitos. E dentro dessa parte de efeito que eu já vou falar, você também consegue pelo botão de baixo mexer no nível do efeito. Esse efeito, basicamente, é aquele efeito para você ter uma luz mais criativa. Ele conta com 13 efeitos pré-definidos ali para você trabalhar com diversos tipos de efeito para você colocar dentro da sua iluminação, se for o caso. Eu confesso que eu não sou de utilizar esse tipo de efeito, em nenhuma luz que eu tenho hoje eu utilizo esse efeito. Eu só utilizei uma vez, algumas vezes para poder ilustrar aqui no canal quando eu vou fazer algum tipo de review e segue a mesma linha. Mas é interessante você ter essa opção porque se você estiver fazendo um curta, se você estiver fazendo um trabalho que dependa mais desse lado criativo, ter essa opção é bem interessante. Para o meu tipo de trabalho hoje, eu não utilizo. Uma coisa muito legal é que você não vai ter nenhum tipo de perda de luz por conta de alguém chutar o fio, por exemplo. Ele segue aquela linha, já que nas luzes potentes seguem essa linha, você coloca o cabo e automaticamente ele tem uma presilhazinha que prende aquele cabo de força para ele não voltar. Então a gente sabe que sempre tem alguém no set que é atrapalhado, o seu cliente ele pode ser uma pessoa atrapalhada que vai chutar o fio e você não foi ligeiro e não colocou uma fita no chão para prender aquele fio para não ter esse problema. Mesmo se você não tiver feito isso, não vai acontecer assim porque ele tem uma trava ali, então não vai de fato simplesmente acabar a sua luz no meio da sua gravação por conta disso. É mais seguro.
mas não sai chutando. E lá na intro desse vídeo, eu falei que você tem todo o poder na palma da sua mão. E isso é um lado que eu achei sensacional nesse LED. Cada vez mais isso está sendo implementado no mercado e aqui eles fizeram de uma forma sensacional. Você tem todo o controle do Cobor através do aplicativo Cobor Studio. E é muito fácil de você manusear dentro do aplicativo. Uma coisa que eu achei muito interessante, além de você conseguir mexer em literalmente tudo à distância, é que você não precisa ficar pareando cada vez que você liga o seu LED. Uma vez pareado naquela cena, você não precisa ficar pareando toda vez que você liga o seu LED, o que é muito interessante. Eu fiz duas coisas aqui. Eu setei ele em cenas diferentes, porque eu utilizo esse LED em diferentes cenários aqui dentro do meu estúdio. Então, quando eu utilizo ele como luz de background, eu gosto de utilizar ele em 2.700. Então, eu coloquei ali que o meu cenário 2 é dessa forma, e aí eu boto ela em 4% de potência. Quando eu vou gravar, eu simplesmente entro no Cobor Studio, ligo ele, obviamente, entro no Cobor Studio, não preciso parear de novo. Eu clico no cenário 2, ele automaticamente já joga para aquela potência, aquela configuração que eu coloquei e tá pronto para eu poder fazer a gravação. Agora, se eu for para outro cenário, o cenário principal, que é a minha iluminação principal, e aí eu simplesmente boto no outro ali, eu já fiz essa pareação também uma vez, e aí a partir do momento que eu clico ali, ele já consta, ele já liga na potência que eu preciso para poder fazer a minha imagem e já funciona perfeitamente. O que não acontecia, por exemplo, eu tô te explicando isso porque no CL60M que eu tenho, eu tinha que parear toda vez que eu ligava, então isso me incomodava. Mas nesse LED, isso foi corrigido. E no aplicativo a gente tem total controle, desde a dimerização de potência, a gente consegue mexer na temperatura, consegue mexer nos efeitos, a gente consegue também colocar no modo RGB em toda a tonalidade RGB que a gente quer utilizar. Então, vamos supor que você precise de uma cor específica, você vai lá, através da roda de cor, você seleciona a cor que você quer e tem como você setar essa cor como uma pré-definição. Então, você não precisa depois ficar procurando essa cor de novo, o código dela, nem nada do tipo. Você consegue fazer uma vez ali, deixar na sua paleta de cores e aí você consegue utilizar ela fácil acesso de novo em outro momento. E voltando a falar da qualidade dela, é uma luz excepcional que entrega um CRI de mais de 97, então é uma fidelidade de cores absurda. E como eu já falei também, eu sou às vezes um pouco acelerado, eu vou falando tudo, ainda mais quando é um produto que eu gosto assim. Ela também vai na temperatura de 2.700 a 6.500, só que eu voltei nesse ponto porque ela também tem uma coisa que para mim é muito interessante, que é o controle de green e magenta. Então eu consigo colocar a minha luz ali e setar se eu quero ela um pouco mais verde ou se eu quero ela um pouco mais magenta. Eu utilizo ela um pouco mais pro magenta quando eu utilizo naquele cenário 2 que eu falei, que ela fica em 2.700, então eu consigo jogar esse mais pro magenta para casar um pouco mais com a luz ambiente que eu tenho no meu cenário, que não é de vídeo. Então é mais uma opção para eu conseguir utilizar ela em diferentes cenários. E mesmo sendo uma luz super poderosa, com diversas funções, o que dá pra gente uma variedade absurda de trabalhar, ela também tem esses coolers que eu falei para não ter nenhum tipo de superaquecimento. Dentro dos meus testes, desde quando ela chegou, eu recebi ela antes do lançamento, ela não passou por nenhum tipo de superaquecimento. E o melhor de tudo é que o fan dela é super silencioso e não vai atrapalhar. Nesse momento, como eu falei, eu estou utilizando ela em 100% de potência, o microfone está bem em cima aqui do quadro onde você não vê, e você também, mesmo no ambiente controlado, você não escuta o fan trabalhando, aquele barulho de ventilador forte que vai gerar um ruído no seu áudio. O que é muito interessante, porque se você utilizar ela como luz principal, se tivesse um barulho chato, por exemplo, essa luz que eu tenho ali de cenário, ela é barulhenta. Quando eu gravo perto dela, é um barulho muito chato que atrapalha o meu vídeo. E com essa aqui, por mais que ela seja 220, aquela lá é só de 40, essa aqui não passa por isso. Então, isso é um ponto sensacional que você não vai ter nenhum tipo de problema no áudio em relação a esse fan. Além disso, vale ressaltar que ela utiliza o padrão Bowens. Então, você consegue colocar ali um modificador que seja padrão Bowens, um balão chinês, uma softbox. Como eu falei já, eu estou utilizando aqui um balão chinês que tem o padrão Bowens, então também te dá uma variedade bem grande
interessante. Você pode também utilizar um spotlight, um snoot, a panelinha, várias coisas utilizando essa luz. Então o padrão Bowers é muito interessante. Na lateral do Cobor, ele também tem aquele padrão nato, que você pode colocar um outro Cobor, se você quiser mais potência, uma luz mais direta, coisa do tipo, ou até mesmo prender algum acessório, como uma bateria, para você utilizar ele com bateria. Aí tem que ser uma bateria bem potente, eu sei que existe essa opção, mas eu não testei. E aí a gente entra no ponto negativo. Você sabe que eu sempre gosto de testar ao máximo os produtos para que eu possa passar para você todos os pontos negativos que apareceram na minha produção, para que você não precise passar por esses pontos, ou para que você fique atento em relação a esses pontos e não perca um trabalho aí, que eu sei que é muito chato, eu já perdi trabalho por conta de alguns problemas de equipamentos, então por isso eu gosto de passar dessa forma. E eu só encontrei um ponto negativo até a data de gravação desse vídeo, que foi a alavanca que eu citei lá no início, de plástico, que não pelo fato de ser de plástico, mas pelo fato dela não ser solta, maleável, vamos falar assim. Eu consigo girar ela ali para poder fazer ali o movimento de tilt da minha luz, para colocar na posição que eu desejo, mas eu não consigo, por exemplo, às vezes ela vai para uma posição um pouco mais difícil, se você colocar num tripé girafa, você vai precisar mexer. Se ela tivesse aquela opção de um botãozinho que você aperta e aí você molda para onde você consegue, para onde você quiser, para você depois fazer a força certa, seria muito melhor. E é uma parada que já tem no Cobor CL60 que eu tenho, que é o modelo antigo. Então facilitaria muito o Cobor. Facilitaria muito se tivesse essa opção, porque dessa forma tem algumas posições que ficam mais difíceis de você fazer a força, e aí se tivesse essa opção, você joga para o outro lado, onde você consegue segurar melhor e consegue fazer a força. Mas independente disso, como eu citei, é o único ponto negativo que eu encontrei até então. Essa luz ela tem me ajudado absurdamente, eu consigo fazer vários tipos de cenários, essa possibilidade que ela entrega com o celular, com uma qualidade, um CRI alto, são várias opções que a gente consegue dentro de uma luz pequena. Ela pesa apenas 1,6 kg, então é um kit bem leve e que também vem com uma bolsa super interessante. Tem bolsas dessas luzes mais potentes de outras marcas que são bolsas maiores, e essa é uma bolsa um pouco menor, então é mais fácil também de você transportar uma luz como essa, com uma potência dessa para o seu cliente, para a sua locação, então fica muito mais fácil também. E como eu citei lá no início desse vídeo, aqui no Brasil a Cobor tem a parceria com a Greika. Então se você quiser adquirir essa luz, é diretamente com a Greika. É muito interessante ter um parceiro nacional, porque fica mais fácil da gente conseguir um equipamento como esse, não depender de uma importação diretamente. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer adquirir uma luz como essa para elevar ainda mais a sua produção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, você já sabe, você pode deixar aqui nos comentários, que é muito importante saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos, e eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!